Estamos de volta com Em Minas, terceiro bloco agora com exclusividade aqui no nosso canal do YouTube do Portal Uai. Hoje conversando com Antônio De Salvo, que é o presidente da FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Presidente, falamos de leite, de café, vinho, azeite, mas não falamos do queijo ainda. Raspamos, mas não falamos. Que coisa espetacular, né? A cada ano aumenta o número de produtos premiados. Sim. E é prêmio na França, que é Sim. um dos principais berços do queijo, né, no mundo. Então, Sim. é um motivo de orgulho para nós. Estão aumentando as nossas regiões produtoras, cada um com sua característica muito peculiar, mas a característica principal, queijos de muito boa qualidade, produzido por nós mineiros, mostrando que é possível agregar valor. Se nós estamos falando do problema da pecuária leiteira, você pode produzir queijos aí com 6, 7, 8 litros de leite e vender por R$70, R$80, podendo então, transformando isso em litros, vender o litro de leite a R$10. Então isso agrega valor, tem mercado. Minas, né, queijo Minas artesanal, queijo artesanal Minas, já é reconhecido como uma marca brasileira, e nós mineiros com o nosso queijo, mostrando cada vez mais o potencial que Minas tem de produzir produto de qualidade, agregando valor e melhorando a vida do produtor rural, melhorando a vida de todos que vivem no campo. Presidente, eu lembro, poucos anos atrás, matérias aqui do Estado de Minas de caminhão apreendido com queijo artesanal. Era uma guerra, os produtores tentando o reconhecimento, né, daquela produção do queijo que é o caseiro. E hoje esse queijo é o que lidera em termos de imagem, né, a produção do Teve Estado. Uma facilidade gigantesca. Como é que foi uma virada, né? Sim, uma facilidade gigantesca pelos governos, e a gente não pode falar só desse governo, de todos os governos que vieram, de entender que nós estamos com uma legislação mais rígida que a da França. Então a gente entende toda a necessidade de ter uma segurança, é um produto... Não, isso é fundamental. Fundamental. Ninguém quer que... Mas hoje nós temos aí uma simplificação e as pessoas devem se credenciar para ter o seu estabelecimento legal para poder vender, comercializar sem nenhum risco, nem para ele, nem para a saúde de quem consumir aquele produto. Mas hoje nós temos 12 regiões consolidadas e consolidando mais 3. Já são 12, 15, né? 12 consolidadas, 15 regiões mineiras que produzem os seus maravilhosos queijos. Isso para nós é um patrimônio muito bom e nós, produtores rurais, mais uma vez mostrando a qualidade do que produzimos em Minas. Não só para Minas, mas mais do que para o Brasil, também para o mundo. Para o mundo, né? Presidente, eu lembro que quando começou a guerra na Ucrânia, houve um problema grave por causa dos fertilizantes, né? Dos insumos agrícolas. Essa situação normalizou ou ainda está pegando? Não, ela normalizou em parte. Bom, primeiro, a guerra é sempre ruim para todos nós. A Ucrânia é toda aquela parte ali dos arredores da ex-União Soviética, é uma parte de solos muito férteis e que são produtores de fertilizantes, principalmente do potássio, que é um dos macro fertilizantes mais importantes. Onde nós temos jazidas aqui no Brasil que deveriam termos um melhor direcionamento para explorá-las. Mesmo porque, se somos o maior produtor de produtos agrícolas, não podemos depender 85% de adubos importados. Temos condições de produzir boa parte dos nossos fertilizantes aqui. Por que não está acontecendo isso? Problemas ambientais na grande maioria. São jazidas que estão em locais que muitas vezes são reservas, são áreas que não podem ser liberadas para mineração. Isso deveria ser revisto, porque nós não podemos ter essa dependência. O mundo vai precisar de comida brasileira. E quem proibir isso, se as questões ambientais... Eu tive na COP 27, 28, que é a reunião mundial do clima, quem estiver pressionando ambientalmente o mundo, esse sim vai causar um genocídio mundial, porque vamos ter aumentos de preço, porque vamos ter problemas de crescimento de produção, e aí nós vamos ter aumento de preço e, consequentemente, menos acesso às populações menos favorecidas financeiramente. Isso é um absurdo. As questões ambientais, haja visto na Europa, por problemas de excesso de rigor ambiental, os agricultores europeus estão aí há 4 meses fazendo movimentos na Europa. Isso não pode acontecer, nós temos que preservar o meio ambiente. O Brasil é quem mais preserva no mundo
Vamos lá, a Europa, em média, tem 5% do seu território preservado. O Brasil tem 66,3%. Então, primeiro, quem são eles para nos ensinar como preservar? E segundo, nos respeite. Mas a questão do fertilizante, sendo mais direto, foi um pouco também de especulação naquele momento. Foi. Porque vai faltar e aí... Inflaram-se os preços. Fertilizante que chegou a custar R$7.000, hoje voltou para R$2.500 alguns fertilizantes. Mas essa situação está bem razoável e nós não temos nenhum tipo de desabastecimento no que diz respeito aos adubos que vêm dessa área de conflito. E o crédito para a safra, presidente, como é que está? Todo ano é aquela guerra, Todo ano é um suspense, é uma caixinha de surpresa. Este ano, a promessa do ministro Favaro, até onde eu entendi, que vamos ter o maior plano safra da história. Eu vi número como 414 bi. Tomara que seja isso. Só vale lembrar, e a gente precisa de deixar isso bem claro, que só uma parte, no ano passado, eu posso dizer, só 19% é com juros, com subsídios. Os outros 81% é dinheiro de instituições financeiras que entram a taxas de juros de 12%, de 13%, de 14%, de 15%. Pesado. Então, precisa deixar isso muito bem claro para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, porque senão eles ficam achando que nós, produtores rurais, dependemos de um subsídio. Não, o Brasil não depende de subsídio nenhum, não vive de subsídio, pelo contrário, nós disputamos com mercados, com países, principalmente a União Europeia, que praticam subsídios lá há mais de meio século ou mais, e temos competitividade para isso. Graças à tecnologia, à inteligência nossa, à Embrapa, a Paulinelli, a outros homens e mulheres que trouxeram e criaram essa tecnologia dentro do Brasil. Mas é fundamental que a gente tenha crédito. E esse crédito é mais ou menos 1/5 do que a gente gasta. Então, também não é suficiente para tudo. E a gente produz 5 vezes mais do que esse crédito chega até para nós. Então, o que nós estamos fazendo no Brasil é produzindo de forma sustentável, alimentos de boa qualidade. O mundo inteiro já enxergou isso e vão, de alguma forma, nos pressionar, porque nós estamos tomando o mercado, principalmente do velho continente, que não tem a competitividade que um país tropical que teve a capacidade de trazer tecnologia para dentro das fazendas, como nós, brasileiros e mineiros. Presidente, queria tocar num assunto agora que é assim, delicado, que é essa questão da imagem do agronegócio. O agronegócio, historicamente, carrega uma pecha de ser um segmento que é hostil ao meio ambiente, talvez pelas monoculturas, como a soja, por exemplo, enfim. E eu me lembro que aí nos últimos 3 anos houve uma campanha até publicitária forte, com muita mídia, muitos programas na imprensa, tentando mudar essa imagem do agronegócio, mostrando os benefícios que ele traz para a sociedade em geral. Como é que está essa situação? Assim? Como é que o senhor avalia a imagem do segmento? Essa pergunta sua é excelente porque a gente saiu do achismo para irmos para o técnico. Então, nós fizemos uma pesquisa. Como que foi isso? Agora, recentemente, no finalzinho do ano passado, comecinho desse ano de 2024, com a Quest, para que a gente pudesse avaliar, entre outros assuntos, como é que é a nossa imagem. Isso não foi divulgado ainda, é novidade. Não, já foi divulgado dentro do nosso povo, já foi divulgado para algumas pessoas do governo e vamos fazer na Assembleia Legislativa uma divulgação ampla agora, vamos fazer lá na FPA, lá em Brasília também uma divulgação, porque o resultado é surpreendente. Então o senhor está falando em primeira mão? Em primeira mão. Minas, qual é o resultado? 78% dos mineiros, dentro da pesquisa, acham a atividade agropecuária boa. Tem uma ótima impressão de nós. Tem uma imagem positiva. Positiva. 78%. Eu sei esse número de cabeça. 13% neutro, 6% negativo. 78 com 3, 91, com 6, 97, com 3 não souberam responder, 100%. Então, 78 com mais 3, 90% dos mineiros acham a imagem de ótima a boa do nosso setor. E isso nos causou uma satisfação muito grande. E eu creio que talvez na pandemia, pelo fato de
no medo que nós todos passamos lá 2 anos atrás. Irmos aos nossos supermercados com todas as máscaras e os apetrechos possíveis e a comida estava lá, deu uma valorização nesse homem do campo, que não parou de produzir em nenhum momento da pandemia e nunca parou de produzir no Brasil. Então, eu acho que essa imagem, que poderia estar um pouquinho ainda duvidosa, fez com que esse homem, que essa mulher do campo tivesse uma imagem boa. E a gente fica muito feliz por isso, inclusive para passar pautas positivas, que Minas Gerais, como outros estados, podem transmitir para quem está nos escutando e quem conhece pouco do agro, ter orgulho de quem trabalha na fazenda, trabalha de sol a sol e produz um alimento saudável, repito, de forma sustentável. Excelente a imagem do agro mineiro. E isso para nós foi muito bom, porque dá a gente uma tranquilidade de conversar de igual para igual, mostrando que a sociedade nos entende como um setor importante para Minas. E o senhor lida bem com as críticas que são feitas ao agronegócio, ou o senhor considera que é um equívoco? O senhor vê muito erro em certas críticas? Existe uma narrativa toda, e isso aí é uma opinião mais do que pessoal nossa do setor. Existe uma narrativa, porque nós somos tão competitivos. Nós estamos produzindo mais soja que os americanos por hectare. Então, nós estamos produzindo mais leite que os neozelandeses por hectare, se tivermos a tecnologia. Então, isso, para um país de terceiro mundo, incomoda profundamente o mundo desenvolvido. Esse país que a gente acha que vive de doenças e florestas, peraí, como é que esses caras fazem isso? Então, como eles já viram e nos examinaram e sabem que nós temos uma capacidade produtiva, vamos lá. Um eucalipto vem da Austrália. Na Austrália gasta 14 anos para dar o primeiro corte. Aqui no Brasil, 7. Em algumas regiões, 5 ou 4,5, como é ali na Bahia. Então, nós temos a soja é chinesa, que produz muito bem. O milho é mexicano. Os bovinos são indianos. Quer dizer, o capim é africano. Como é que essa reunião de coisas, pelos esses brasileiros que são meio irresponsáveis, entre aspas, que isso que nós não somos, podemos ser uma gente boa, pessoas de graus de uma miscelânea de linhagens interessantes. Como é que esse povo pode produzir tão bem? Então, essas críticas, normalmente, elas vêm maquiadas de segundas intenções. E essas intenções são comerciais, para afetar algum setor nosso. A vaca louca para afetar a carne, os trabalhos feitos em alguns setores que não são trabalhos decentes para afetar o setor como a cafeicultura, por exemplo, problemas ambientais para afetar o setor sucroenergético. Então, você imagina que nós temos hoje o etanol, o carro híbrido a etanol. Quem tem isso? Quem tem isso, né? Nós plantamos uma cana, sequestra carbono, a cana está igual aos bovinos, só não aproveita o berro. Etanol de segunda geração, agora combustível para aviação, enfim, o carro híbrido hoje não polui nada. Um carro que você planta a lavoura de cana, colhe a cana, faz o combustível é limpíssimo, emite muito menos, não gasta bateria. Essas baterias de carro elétrico, nada contra os carros elétricos, mas essas baterias vão ter que ser descartadas em algum momento. Então, nós temos todo um pacote tecnológico. E a crítica vem em cima do setor como um todo. E as narrativas, nós temos que contrapor à medida que elas forem plausíveis de serem contrapostas. Claro. Falar que nós maltratamos animais, imagina. A vaca não está em extinção, a baleia está. A vaca tem dono, a baleia não tem. Então a baleia está em extinção, as nossas vacas não estão em extinção no mundo, porque nós temos dono, cuidamos bem delas. E eu, que sou pecuarista na 4ª geração, sei muito bem o que é tratar do animal e ter carinho com ele. Então, as pessoas precisam conhecer um pouquinho mais o campo para poder vir com essas críticas. Algumas são procedentes, claro. Nós não somos mais perfeitos do que nenhum outro setor da sociedade. Claro, e todo setor, todo segmento está sujeito. Mas nós fazemos o brasileiro deveria ter orgulho da classe produtora rural, porque ela é trabalhadora, criou uma tecnologia própria e é um exemplo para o mundo. Mas a pesquisa que o senhor citou comprova isso. Já está comprovando isso. Para nós foi muito bom, porque a gente achava, e agora a gente não acha, a gente tem certeza. Presidente, quero agradecer demais sua presença aqui no Em Minas, viu? Foi
assim, trazendo essa alegria dos mineiros, né, com o nosso café, nosso leite, nossos queijos, nossos produtos todos da agricultura e da pecuária. Muito obrigado pela sua presença. Um prazer falar com vocês, muito bom. Valeu. Muito obrigado. Um abração. Obrigado, um abraço. E a você que nos prestigiou, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, tá? A gente volta a se ver sábado que vem. Um abraço.